Nesta monitoria, estudaremos a farmacologia e a fisiologia da histamina e dos antihistamínicos. A histamina é uma amina biológica de grande relevância. Ela é uma amina vasoativa e principal mediadora do processo de inflamação, do choque anafilático e da secreção de ácido estomacal, ok? A histamina, além disso, fundamentalmente, ela é um importante neurotransmissor e, portanto, desempenha papel importante na neurotransmissão, mediando efeitos fisiológicos de extrema relevância no sistema nervoso central. Para desenvolver esta monitoria, delineamos alguns objetivos que iremos cumpri-los. O primeiro deles consiste em entender a importância fisiológica da histamina na manutenção da homeostase de vários sistemas, órgãos e tecidos. Além disso, objetivamos assimilar os mecanismos fisiopatológicos nos quais a histamina está envolvida. Também temos como propósito distinguir os mecanismos de ação farmacológica dos antihistamínicos de primeira e segunda geração. E, por fim, mas não menos importante, temos como propósito compreender, prever e ser capaz de justificar as indicações terapêuticas, contraindicações e efeitos colaterais dos antihistamínicos de primeira geração e de segunda geração. Antes, é de fundamental importância compreendermos como ocorre a biossíntese da histamina. A histamina ela é formada a partir de um aminoácido denominado L-histidina, que é o seu precursor. Então, essa L-histidina sofre um processo, uma reação de descarboxilação. Esse aminoácido ele sofre um processo de descarboxilação pela ação de uma enzima denominada de enzima L-histidina descarboxilase. A histamina, portanto, ela é produzida e no sistema nervoso central ela atua como neurotransmissor difuso e produzido por neurônios histaminérgicos. Já perifericamente, o principal local de armazenamento da histamina é nos grânulos secretórios dos mastócitos, que estão nos tecidos, mas no sangue a histamina está armazenada nos basófilos. A maior parte da histamina está nos mastócitos e nos basófilos. No entanto, outros locais de síntese da histamina incluem a epiderme, a mucosa gástrica, neurônios do sistema nervoso central, trato respiratório e o trato gastrointestinal. A histamina não mastocitária ela é encontrada em diversos tecidos, incluindo também o sistema nervoso central, que atua como neurotransmissor. Também está presente no trato gastrointestinal em locais específicos denominados de células enterocromafins lá do fundo gástrico, que constitui um segundo local importante de armazenamento e liberação de histamina, em que ela atua como estímulo secretório do ácido gástrico, ativando as células parietais produtoras de ácido na mucosa gástrica. Bem, no que diz respeito à metabolização da histamina, duas são as vias principais de metabolismo dessa amina vasoativa. A mais importante via metabólica, envolve a conversão da histamina em N-metilhistamina, que é uma reação catalisada pela histamina N-metiltransferase, uma enzima que se encontra amplamente distribuída. E a maior parte da N-metilhistamina produzida é convertida em ácido N-metilimidazol ou N-metilimidazol acético, pela ação da enzima monoaminoxidase do tipo B, ok? E outra via alternativa a esta, outra via de metabolização importante da histamina, é esta outra, em que a histamina ela sofre uma desaminação oxidativa catalisada pela enzima diaminoxidase, produzindo assim o ácido imidazolacético, que por sua vez será convertido em ribosídeo e ácido, o ribosídeo de ácido imidazolacético, ok? Pela ação dessa enzima fosforibosiltransferase, que transfere a ribose a esse ácido imidazolacético. O metabólito ácido imidazolacético ele pode ser dosado na urina e o nível desse metabólito é utilizado para determinação do aumento da produção de histamina liberada sistemicamente. Por exemplo, a dosagem do ácido imidazolacético indica processos alérgicos em curso. A presença da histamina nos diferentes tecidos é de fundamental relevância sabermos por quê, porque nesses diferentes tecidos ela desencadeia diversas reações, como reações inflamatórias, anafiláticas, de extrema importância, ok? Bem,
A síntese e armazenamento da histamina pode ser dividida em dois grandes reservatórios. Um de renovação lenta, porque são necessárias várias semanas para a reposição das reservas de histamina após uma degranulação, e esse reservatório de renovação lenta se encontra justamente nos mastócitos e basófilos, onde essa histamina se encontra em grânulos, e a liberação dessa histamina dos mastócitos e basófilos depende da degranulação completa das células. Então, presente em praticamente todos os tecidos em quantidades significativas, a exemplo dos pulmões, da pele, dos vasos sanguíneos, no trato gastrointestinal, no cérebro, também funcionando como neurotransmissor. Os reservatórios de renovação rápida, por outro lado, localizam-se nas células enterocromafins e nos neurônios estaminérgicos do sistema nervoso central. Células do tipo enterocromafins símiles, ou seja, semelhantes às enterocromafins, são células neuroendócrinas que estão encontradas lá nas glândulas da mucosa gástrica, abaixo do epitélio estomacal, em particular ao redor das células parietais. E estas células, né, células enterocromafins símiles, presentes aqui na mucosa gástrica, produzem a histamina no estômago, onde atuam auxiliando no estímulo à produção de ácido gástrico, ok? Bem, existem diversos estímulos à liberação da histamina, porque a histamina desempenha funções fisiológicas muito importantes, e um dos processos mais relevantes envolvendo a histamina são as respostas alérgicas imunomediadas. A histamina, ela é iniciadora da resposta inflamatória e alérgica. Existe a liberação imunológica do tipo hipersensibilidade. Por exemplo, após a sensibilização pelos anticorpos IgE que estão fixados à superfície dos mastócitos e basófilos, e quando ocorre essa sensibilização, né, desses anticorpos, há a degranulação explosiva dos grânulos de armazenamento da histamina em resposta ao antígeno, ao alérgeno. E esse anticorpo IgE desempenha assim, uma função primordial, né, na hipersensibilidade mediada e nas respostas alérgicas. A chamada reação de hipersensibilidade do tipo 1, né, que é imediata, e nas respostas alérgicas, por exemplo, na própria alergia à rinite, à urticária. E tem um papel importante a histamina, por exemplo, na atração quimiotática, na ativação de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, linfócitos, e também tem um efeito vasodilatador, né, que promove o extravasamento de plasma e a formação de edema. Então, em processos como rinite alérgica, conjuntivite alérgica, asma alérgica, picadas de insetos, alergia a alimentos, choque anafilático, há uma grande liberação dessa histamina, que é uma forma não citotóxica relacionada a uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, mediada pelo IgE. Mas também há a liberação química e mecânica. Alguns fármacos podem estimular a degranulação de histamina. Muitos compostos farmacológicos estimulam diretamente a liberação de histamina por meio dos mastócitos, sem a necessidade de uma sensibilização prévia, quando é o processo que ocorre com os alérgenos. Nesse caso, não há necessidade nem de uma sensibilização prévia. Muitos fármacos, como a tubocurarina, o atracúrio, né, a morfina, alguns antibióticos e contrastes radiológicos podem, inclusive, deflagrar a resposta de degranulação da histamina. Um fenômeno que tem muita importância clínica e pode ser responsável por reações anafiloides é a síndrome do homem vermelho, que é induzida por um antibiótico denominado vancomicina, que inclui hipotensão, ruborização, vermelhidão, eritema na parte superior do corpo, da face ou do corpo inteiro. E essa reação é mediada pela liberação da histamina, né, devido a esse estímulo farmacológico pela vancomicina. Além disso, existe a liberação citotóxica, ou seja, diante de um estímulo agressor, exemplo do calor, do frio, da radiação, né? Por exemplo, são estímulos que podem desencadear a liberação de histamina, estímulos agressores. Ok? Quando ocorre a exposição ao sol, a radiação solar é um estímulo que pode aumentar, estimular a liberação a degranulação dessa histamina, e é responsável pela sensação de ardor, de vermelhidão,
né, associada a uma exposição prolongada ao sol, a uma insolação. Do ponto de vista da farmacodinâmica, é importante reconhecer os receptores estaminérgicos e os efeitos da histamina mediada através desses receptores. A histamina, como a amina vasoativa, desempenha funções fisiológicas importantes, as quais serão bem detalhadas a seguir na farmacodinâmica. E essa amina, que é a histamina, possui um amplo espectro de ações que envolvem diversos órgãos e sistemas. Então, vamos estudar agora os seus efeitos fisiológicos em cada tecido. Ao todo, são conhecidos 4 subtipos de receptores histamínicos, 4 receptores denominados H1, H2, H3 e H4. Todos eles são receptores acoplados à proteína G. Os receptores H1 e H2 eles estão, de fato, amplamente distribuídos nos tecidos periféricos e no sistema nervoso central. A histamina ela pode produzir efeitos locais ou sistêmicos na musculatura lisa, nas glândulas e causa prurido e estimulação de secreção da mucosa nasal, como é o caso, por exemplo, da rinite alérgica. Quando a histamina se liga a receptores H1, por exemplo, ela contrai a musculatura lisa dos brônquios, certo? Por exemplo, lá nos brônquios e também no intestino, a musculatura lisa do trato gastrointestinal. A musculatura lisa dos brônquios de pacientes asmáticos, por exemplo, pode ser ou pode ter ou ela pode ser mais sensível, né, até 1000 vezes mais sensível à histamina do que indivíduos, por exemplo, não asmáticos. Então, é importante destacar, né, essa sensibilidade desses brônquios, dessa musculatura lisa em indivíduos asmáticos, né, e aí o papel da histamina como mediador importante na fisiopatologia da asma, ok? Bem, lá nas células endoteliais, eu também vou ter a presença de receptores histamínicos, histaminérgicos do tipo H1, que vai mediar a vasodilatação. A vasodilatação é o efeito vascular mais importante da histamina, enquanto uma amina vasoativa, e envolve os receptores H1 e H2, que estão distribuídos por todos os vasos de resistência e na maior parte dos leitos vasculares. A vasodilatação mediada pelo receptor H1, ela é rápida e fugaz, pois este tipo de receptor, o receptor H1, está presente nas células endoteliais e a vasodilatação mediada quando a histamina se liga ao receptor H1, ela se deve à ação do óxido nítrico. Por outro lado, a histamina, ela relaxa acentuadamente esse músculo liso e ao acentuar esse músculo, ao acentuadamente provocar essa vasodilatação, ela reduz a resistência vascular periférica, né, provocando vasodilatação das arteríolas terminais e das vênulas pós-capilares. A ação vasodilatadora constitui o efeito mais proeminente da histamina enquanto amina vasoativa. No vaso sanguíneo, a histamina, ao atuar também em receptores H1 que estão presentes nas células endoteliais, provocam a contração da célula endotelial. E essa contração da célula endotelial provoca a separação dessas células e, desse modo, aumenta a permeabilidade do capilar vascular, permitindo o escape de proteínas plasmáticas, isto é, a transsudação de líquido plasmático e moléculas proteicas para o intestício, sendo justamente essa a fisiopatologia do edema mediado pela histamina. Além da formação do edema, a histamina também faz a estimulação das terminações nervosas, né, provocando a sensibilidade nociceptiva dolorosa, ok? Atuando a nível das fibras nociceptivas, das fibras C. Em receptor H1, a histamina faz contração da musculatura lisa dos brônquios, fazendo broncoespasmo, a broncoconstricção. E essa broncoconstricção, né, bem como a contração do músculo liso intestinal, é mediada por receptor H1. Já no sistema nervoso central, a histamina é um poderoso estimulante das terminações sensitivas, sobretudo das que medeiam a dor, a nocicepção e o prurido, ou seja, a coceira. E esse efeito mediado por receptores H1 tem papel relevante nas respostas urticariformes a picadas de insetos e urtiga. Já os receptores também ainda H1 desempenham um papel importante, produzindo a sensação de saciedade lá no centro da saciedade, no hipotálamo, ok? Que é fundamental, né? Essa ação da histamina no sistema nervoso central para a produção da saciedade.
e também do estado de vigília, ao ativar receptores H1 presentes na formação, né, ali reticular do sistema ativador reticular ascendente. Por isso que alguns fármacos antipsicóticos e alguns antihistamínicos, os de primeira geração, sobretudo, que conseguem atravessar a barreira hematocefálica, bloqueiam o receptor H1 e causam, né, o ganho de peso significativo, pois ao inibir receptores estaminérgicos centrais, reduz a saciedade e aumentam o apetite. Assim como um bloqueio de receptores H1, né, nesse sistema reticular, né, nesse sistema ascendente reticular, né, é bem importante, porque quando você bloqueia receptor H1, você diminui o estado de vigília e aumenta a sedação, ok? Bem, além disso, temos os receptores H2. E a principal função dos receptores H2 consiste em mediar a secreção do ácido gástrico no estômago. E esse subtipo de receptor é expresso nas células parietais da mucosa gástrica, onde a histamina atua de modo sinérgico com a gastrina e a acetilcolina, que são importantes mediadores que regulam o estímulo, né, que favorece a secreção gástrica. Então, os receptores H2 que estão encontrados lá nas células parietais, né, quando se liga a histamina nesse receptor H2, ativam a cascata de AMP cíclico dependente de proteína G, que resultará em liberação aumentada de prótons H+, mediada pela bomba de prótons no suco gástrico, etapa fundamental para a produção do ácido clorídrico no estômago, ok? Bem, a vasodilatação também é mediada por receptores H2, que estão presentes na musculatura lisa dos vasos sanguíneos. E a via de relaxamento vascular, através da ativação de receptores H2 pela histamina, é pela via do AMP cíclico e da proteína quinase A, ok? Além disso, é importante destacar que no sistema, né, cardiovascular ainda tem um papel da histamina, sobretudo de receptores H2, em aumentar a frequência cardíaca, ok? Que aumenta a força de contração, além disso, né, permitindo esse influxo de cálcio. Mas é uma atividade no coração estaminérgica muito discreta, ok? Com relação à vasodilatação, existem diferenças entre receptores H1 e receptor H2. Bem, o receptor H1, ele faz a vasodilatação, né, que é rápida, porém transitória, fugaz. É importante destacar que os receptores H1, né, têm mais afinidade pela histamina. A histamina se liga muito mais facilmente a receptores H1. E essa vasodilatação que é mediada por receptores H1 é em função da ativação da óxido nítrico sintetase induzível das células endoteliais. Deste modo, né, estimula a síntese do óxido nítrico, certo? E por isso que a vasodilatação é rápida e fugaz, porque o óxido nítrico ele rapidamente difunde-se para a musculatura lisa dos vasos e aumenta o GMP cíclico que causa o relaxamento e a vasodilatação, que é rápida e de curta duração, aquela vasodilatação mediada por receptor H1. Já a vasodilatação mediada pela ativação do receptor H2 na musculatura lisa dos vasos sanguíneos é estimulada pela via do AMP cíclico e da proteína quinase A. Então, é necessário uma série de cascatas de ativação, né, para causar a vasodilatação. Por isso que a vasodilatação mediada por receptor H2 ela é mais lenta, porém mais duradoura. Além disso, temos os receptores estaminérgicos do tipo H3 e H4. Os receptores H3, eles estão expressos principalmente no sistema nervoso central, em especial nos gânglios da base, no hipocampo, no córtex cerebral. Os receptores H3 são também autorreceptores inibitórios, que reduzem a liberação de histamina no sistema nervoso central e também perifericamente, ok? Por isso que o receptor H3 também é considerado um receptor de inibição de retroalimentação negativa dos efeitos da histamina no sistema nervoso central e perifericamente. Já os receptores H4, esse subtipo de receptor, ele é encontrado no tecido hematopoético, principalmente ali nas células dos mastócitos, eosinófilos, basófilos, células dendríticas e linfócitos T. A ativação de receptores H4 foi associada à indução de alterações da conformação celular. Também está associada à quimiotaxia, secreção de citocinas, né, de respostas importantes nas reações alérgicas e inflamatórias.
A resposta tríplice ou tríplice reação de Lewis, certo? É quando é aplicada intradermicamente a histamina e isso provoca vermelhidão, que é acompanhada por um edema, pela formação de um halo vermelho vivo. E isso reflete a resposta tríplice de Lewis. Isto é, quando a histamina é injetada por via intradérmica e provoca uma resposta característica a essa mancha vermelha, edema e rubor. Então, se verifica uma hiperemia local, que depois se torna uma hiperemia difusa, e há a formação de uma pápula associada a esse edema. Então, essa reação ela consiste em vermelhidão ou rubor, ou também chamado de eritema, que reflete justamente a dilatação capilar que causa rubor local. Né? O efeito vasodilatador é decorrente da liberação rápida do óxido nítrico pela ação da histamina que se liga em receptores H1. O edema, por sua vez, a formação de uma pápula, essa lesão urticada, reflete o aumento da permeabilidade das vênulas pós-capilares, que provoca a transudação de líquido do plasma e de proteínas, que provoca esse edema no intestício. Já o halo que aparece, né, o halo vermelho, o eritematoso, é um reflexo axional à estimulação das terminações nervosas sensitivas e causa impulsos nervosos liberando mais vasodilatadores. Se for injetada na pele, a histamina causa ainda um prurido intenso, uma coceira intensa, né, que é característica inclusive das reações alérgicas, uma vez que estimula as terminações nervosas sensitivas, as fibras C. A mancha vermelha é causada pelo justamente efeito vasodilatador direto da histamina, como já dito, e a formação do edema dessa lesão urticada pelo aumento da permeabilidade. E assim tem-se essa tríplice reação de Lewis, né, caracterizada por essa hiperemia local, hiperemia difusa e formação de uma pápula eritematosa. No que diz respeito agora à farmacologia clínica da histamina, né, iremos abordar justamente a importância, né, dessa histamina como mediadora de processos de extrema relevância clínica, como o próprio choque anafilático, ok? E o papel dessa histamina em diversas funções, né, fisiológicas, né, e, consequentemente, a ação também dos fármacos que inibem o efeito da histamina, que são os antihistamínicos. Bem, antes é importante destacar aqui um caso clínico bem interessante, que tem como título Não Consigo Respirar. MJS chegou ao pronto-socorro com grande dificuldade para respirar, com presença de chiado. Ao ser colocado em repouso pela médica plantonista, foi observado que a paciente se encontra com palidez, 2 cruzes em 4 cruzes, racho cutâneo eritematoso, pruriginoso e disseminado, associado a edema de pálpebras, lábios e língua, com provável edema de glote. Assim que deu entrada no pronto-socorro, seu acompanhante informou ainda que MJS ingeriu camarões fritos há cerca de 1 hora antes do início do quadro e que anteriormente já havia sentido sintomas parecidos, mas que cessavam em cerca de 1 a 2 horas. Então, pode-se perceber que, diante desse edema de pálpebra, lábio, língua e também suposto edema de glote com dificuldade para respirar, com fechamento da laringe, né, diante de uma história de consumo de camarões fritos, né, e que tem história de sintomas parecidos, né, pregressos, além de manifestação de palidez, racho cutâneo, eritematoso, pruriginoso, disseminado, estamos percebendo que aqui está tendo uma reação anafilática a um alérgeno, uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, ou seja, uma reação, né, alérgica mediada pela imunoglobulina IgE, em que está vendo aqui uma resposta à ação da histamina nos receptores estaminérgicos H1, principalmente, mas também H2, e que está tendo aqui o aumento da permeabilidade vascular, nível da glote, isso provoca o edema de glote e também um edema de pálpebra, lábios e língua, ok? E essas regiões são bem marcadas porque são áreas onde a tela subcutânea ela é mais estreita, ou seja, é mais fina, e com isso são áreas de edema bem visíveis, e esse edema, né, é bem importante, pode causar essa dificuldade respiratória
grave e é um quadro de emergência que pode evoluir a óbito, ok? Então, a gente aqui está percebendo, né, que o provável diagnóstico da paciente é uma reação anafilática, ela pode estar com um choque anafilático também, por conta da grande liberação de histamina, que provoca uma vasodilatação generalizada, com diminuição da resistência vascular periférica e, consequentemente, um choque, né, de perfusão com a queda da pressão arterial, ok? Então, esses são os efeitos mediados pela maciça liberação da histamina, a queda da pressão arterial, a hipotensão, esse edema facial, edema de glote, dificuldade para respirar, coceira, prurido, ok? Vermelhidão, esse racho cutâneo, todo esse processo é mediado pela histamina, que é essa amina vasoativa que está pré-formada e que foi degranulada pelos mastócitos basófilos diante de um estímulo alérgeno mediado pela imunoglobulina IgE. Então, qual fármaco que deve ser administrado para reverter imediatamente os efeitos da histamina, ok, que está desencadeando o choque anafilático nessa paciente? O fármaco a se utilizar é um antagonista fisiológico da histamina, que já é conhecido que é a epinefrina ou adrenalina, ok? Por que a adrenalina? Por que a epinefrina? Porque a adrenalina vai agir em receptores, outros receptores que não é o receptor da histamina, como o receptor adrenoceptores alfa-1 e receptor beta-2, ok? E receptor beta-1. Agindo em receptor alfa-1, a adrenalina faz vasoconstricção, que se opõe ao efeito vasodilatador da histamina. Ao fazer vasoconstricção, aumenta a resistência vascular periférica, aumenta a pressão arterial e corrige a hipotensão. A nível de mucosa, a vasoconstricção diminui essa permeabilidade vascular e, consequentemente, reduz o edema de glote, restabelecendo essa glote e a permeabilidade da via aérea. Além disso, o efeito ativador agonista de receptor beta-2 feita pela adrenalina vai fazer uma broncodilatação, revertendo o broncoespasmo provocado pela histamina. Né? A histamina faz broncoconstricção, né, e vasodilatação. A broncoconstricção é pela contração da musculatura lisa dos brônquios. Isso é revertido pela ação da epinefrina agindo como agonista beta-2. Pelo fato de a epinefrina antagonizar todos os efeitos da histamina, a epinefrina ela é um antagonista fisiológico, porque ela vai antagonizar os efeitos da histamina agindo em outros receptores que não os receptores estaminérgicos, e sim agindo nos receptores adrenérgicos, ok? Então, esse caso clínico é bem interessante, porque do ponto de vista terapêutico, há interesse clínico nos fármacos que são inibidores dos efeitos da histamina. Os efeitos da histamina eles podem ser reduzidos de diversas maneiras. Uma delas foi utilizada nesse caso clínico, né, que é, no caso, um antagonista fisiológico da histamina, particularmente a adrenalina ou a epinefrina, que vai exercer ações sobre o músculo liso opostas à histamina, porém diferentes receptores, e esse aspecto é clinicamente importante, tendo em vista que a injeção de epinefrina pode salvar a vida do indivíduo em casos de anafilaxia sistêmica em outras condições nas quais ocorre liberação maciça de histamina, como no caso do angioedema. Bem, os inibidores da liberação também são importantes porque eles reduzem a degranulação dos mastócitos desencadeada imunologicamente pela interação antígeno-IgE. Eu estou me referindo aos inibidores da liberação da histamina, que são os cromoglicatos de sódico e a nadocromil, ok? Ou nadocromila, que parecem ter esse efeito de inibir a liberação da histamina. E tem sido usado no tratamento da asma. Né? Lembra que a histamina é uma amina importante mediadora do processo inflamatório da asma. Drogas que inibem a liberação da histamina têm um efeito limitado em relação ao seu uso, porque são aplicáveis apenas na prevenção, ou seja, na profilaxia. Mas uma vez que a histamina foi estimulada e liberada, esses inibidores da liberação já não têm mais efeito, já não terão mais efeito terapêutico, ok? E outra forma também de antagonizar os efeitos da histamina, certo? É com agonista de receptores beta-2, que parece ter a capacidade de reduzir a liberação da histamina, porque tem a expressão de receptores beta-2 a nível de mastócitos, ok? Mas os mais utilizados são os antagonistas dos receptores histamínicos. Aqui estão os inibidores da liberação, que são as cromonas, cromoglicato de sódico e nedocromil. O cromoglicato de sódico e o nedocromil são utilizados na prevenção, ou seja, na profilaxia.
Como é que eles atuam? Eles estabilizam a membrana dos mastócitos e, desse modo, inibem a liberação de histamina, que é dependente do influxo de cálcio, ok? Então, também são utilizados na prevenção da asma, na profilaxia da asma e também na prevenção da conjuntivite alérgica, ok? E a limitação do fármaco, uma vez liberada a histamina, eles já não terão mais efeito terapêutico, porque eles são utilizados para inibir a liberação, a degranulação dessa histamina pelos mastócitos e basófilos. No entanto, os fármacos que são, de fato, mais utilizados para antagonizar, né, os efeitos da histamina são os antagonistas dos receptores histamínicos, que constituem a terceira abordagem para a redução das respostas mediadas pela histamina. Os antagonistas de receptores H1 têm utilidade comprovada no tratamento sintomático de várias reações de hipersensibilidade mediada pela histamina. Convencionalmente, o termo genérico antihistamínico refere-se apenas aos antagonistas de receptor H1, ou seja, aqueles que inibem receptor H1 de modo reversível, né, impedindo a ligação da histamina nesses receptores. Do ponto de vista, né, farmacodinâmico, a maior parte dos receptores histamínicos, eles são agonistas inversos, ok, dos receptores da histamina. E os agonistas inversos, para lembrar do ponto de vista da farmacodinâmica, são aqueles fármacos que se ligam preferencialmente à conformação inativa do receptor, no caso do receptor H1, e desviam o equilíbrio para o estado inativo desse receptor. Então, isso significa dizer que, mesmo na ausência de histamina endógena, os agonistas inversos reduzem a atividade constitutiva basal desse receptor H1. Na prática, o efeito agonista inverso é o mesmo de antagonista farmacológico competitivo reversível. Assim, tanto os antagonistas de receptor H1 quanto os agonistas inversos de receptores H1 reduzem ou bloqueiam as ações da histamina por meio da sua ligação competitiva e reversível ao receptor H1. Bem, de um modo geral, a gente divide os fármacos que são antihistamínicos como fármacos de primeira geração e aqueles de segunda geração. Os fármacos antihistamínicos de primeira geração, os antagonistas dos receptores H1 de primeira geração, eles exercem muitas ações para além do bloqueio dos efeitos da histamina, porque os antihistamínicos de primeira geração, eles conseguem também interagir com a diversidade de outros receptores, bem como é capaz de antagonizar os efeitos fisiológicos da histamina no sistema nervoso central, pois os de primeira geração conseguem atravessar a barreira hematocefálica. Os antihistamínicos de primeira geração, eles conseguem interagir com receptores colinérgicos muscarínicos, com receptores alfa-adrenérgicos, com receptores da serotonina e com receptores de anestésicos locais, né, como canais de sódio dependentes de voltagem. Algumas dessas ações podem ter efeitos terapêuticos, mas também podem, na maioria desses efeitos, serem responsáveis por uma diversidade, né, de efeitos indesejados, efeitos colaterais. Por outro lado, os antihistamínicos de segunda geração, eles são ionizados, né, em pH fisiológico e, portanto, eles não são capazes, eles não conseguem atravessar a barreira hematoencefálica. Além disso, os antihistamínicos de segunda geração, eles não, né, conseguem, né, agir em outros receptores, né, além de receptores H1, porque eles são muito mais seletivos para bloquear os receptores estaminéticos H1. E dessa forma eles não causam efeitos adversos que são comuns àqueles de primeira geração. Os de segunda geração, além de ter uma elevada seletividade por atuar apenas em receptores estaminéticos do tipo H1, eles têm reduzido o efeito no sistema nervoso central, né, porque tem baixa penetração no sistema nervoso central. Em relação aos efeitos colaterais dos antihistamínicos de primeira geração, né, que são aqueles que têm esses efeitos colaterais indesejáveis importantes, né, e esses efeitos eles estão decorrentes do bloqueio de receptores estaminérgicos, ou seja, da ação dos antihistamínicos em bloquear receptores outros além de receptor H1, ok? Então, além de bloquear receptores estaminérgicos no sistema nervoso central, eles também bloqueiam outros receptores não estaminérgicos. Ok? Então, nós temos os efeitos antisserotoninérgicos, certo? Que se deve
ao bloqueio de receptores da serotonina no sistema nervoso central, e isso aumenta o apetite, porque a serotonina tem um papel importante na saciedade, e ao ter um bloqueio de receptores serotoninérgicos, tem-se um aumento do apetite e, consequentemente, né, um ganho de peso. A ciproheptadina é um antihistamínico de primeira geração que tem efeito antisserotoninérgico importante. Então, esses efeitos de antagonizar os receptores serotoninérgicos geram um aumento do apetite, um aumento do peso por diminuir a saciedade, ok? Já os efeitos antiadrenérgicos é devido justamente ao bloqueio de receptores alfa-adrenérgicos, predominantemente o bloqueio alfa-adrenérgico, e isso causa tontura, hipotensão ortostática, porque causa uma vasodilatação que diminui o retorno venoso, sobretudo em posição em pé, ok? Já que tem a força da gravidade, e além disso, por causar uma vasodilatação, que cai a pressão arterial média, isso gera um ataque cardíaco reflexa, que também é uma resposta, um efeito colateral ao uso de antihistamínicos de primeira geração, que tem um efeito antiadrenérgico pelo bloqueio de receptores alfa-adrenérgicos. Já os efeitos antimuscarínicos, né, se devem ao bloqueio de receptores muscarínicos. Esses efeitos adversos, né, dos de primeira geração incluem boca seca, que é a xerostomia, ressecamento da boca, secura ocular, que é a xeroftalmia, retenção urinária, midríase, né, cicloplegia, né, que resulta em visão embaçada, além de taquicardia sinusal. Os efeitos nos canais iônicos, né, devido ao uso, né, de antihistamínicos de primeira geração, provoca taquicardia ventricular polimórfica, ok? Além disso, é importante destacar que ainda nos canais iônicos, sobretudo aqueles dependentes de voltagem, vários antagonistas de receptores H1 de primeira geração são potentes anestésicos locais devido à afinidade de se ligar e bloquear canais de sódio dependentes de voltagem em membranas excitáveis, como no caso das fibras nervosas, semelhante ao mecanismo de ação dos anestésicos locais. A difenidramina e a prometazina são mais potentes anestésicos locais do que a procaína. A procaína em si é um anestésico local, ok? Então, tem essa propriedade dos antihistamínicos de primeira geração, né, como anestésicos locais. Bem, além disso, é importante destacar os efeitos estaminérgicos no sistema nervoso central. A sedação é o efeito adverso mais frequente dos antagonistas de primeira geração. O sistema reticular ativador ascendente mesencefálico ele tem um papel importante na ativação do córtex cerebral, que é o SARA, ok, da formação reticular. E, por conseguinte, tem um papel importante na ativação do córtex cerebral e na manutenção do estado de vigília. E isto é, portanto, né, a manutenção do estado de alerta, ou seja, manter-se acordado. A sedação é causada ao inibir a ação da histamina lá nos receptores estaminérgicos no sistema reticular ativador ascendente responsável pela vigília. Ao antagonizar receptores H1 no sistema nervoso central, isso induz sonolência, sedação. Um efeito importante, efeito colateral importante dos antihistamínicos de primeira geração, ok? Outro efeito adverso muito frequente do antagonismo de receptor H1 no sistema nervoso central é a inibição da saciedade, que resulta em aumento do apetite, o que pode causar em aumento do peso, por bloquear receptor H1 lá no centro da saciedade do hipotálamo. Os efeitos centrais dos antihistamínicos, né, são devidos justamente ao bloqueio de receptor H1 e que, de modo geral, reduz a atenção, diminui a função cognitiva e compromete o aprendizado, além de reduzir a saciedade e aumentar o apetite. Os usos terapêuticos dos antihistamínicos são bem variados. Então, do ponto de vista clínico, nas reações alérgicas, os fármacos, por exemplo, não sedativos, como a fexofenadina e cetirizina, são usados na rinite alérgica que também é conhecida como febre do feno, e na urticária. Preparações tópicas podem ser úteis para picadas de insetos, as formulações injetáveis, elas são úteis como complemento da epinefrina e adrenalina, né? Sendo a adrenalina e a epinefrina a droga de primeira escolha para reverter o choque anafilático, na emergência da anafilaxia. Como antieméticos, né, na prevenção
por exemplo, da cinetose, né, como o dimenidrinato, difenidramina, ciclizina, menciclizina e prometazina, e outras, né, também podem evitar, né, causas de náuseas, né, especialmente distúrbios labirínticos, né. Então, o mecanismo de ação é justificado pela presença de receptores H1, histamínicos H1, na zona de gatilho quimiorreceptora, na área póstrema do bulbo. E a inibição de receptores H1 no centro do vômito torna esses fármacos de primeira geração eficazes na profilaxia da cinetose e como antieméticos. Além disso, na sedação também é utilizado antihistamínicos de primeira geração, como a prometazina, a clofenamina, a difenidramina, enquanto que a sedação pode ser um efeito colateral indesejado importante, pode também ser um efeito terapêutico desejado. Então, a sedação é causada ao inibir a ação da histamina nos receptores estaminérgicos do sistema reticular ativador ascendente, como visto, certo? Que é o sistema responsável pela vigília, lá da formação reticular, ok? Náuseas e vômitos na gravidez também podem ser tratados com o uso de antihistamínicos de primeira geração, especificamente o dimenidrinato, meclizina e prometazina, que promovem eficiente efeito antiemético nas formas moderadas de náuseas e vômitos na gestação. Tem como efeito colateral mais evidente a sonolência por serem de primeira geração. Bem, no que diz respeito à classificação dos antihistamínicos de primeira geração, vamos aqui abordar todos os fármacos, né, que pertencem a esse primeiro grupo de antihistamínicos, a começar pelas entolaminas. As entolaminas incluem a difenidramina e o dimenidrinato, que é o famoso Dramin, ok? E esse fármaco, ou esses fármacos, né, difenidramina e dimenidrinato, exercem atividade antimuscarínica expressiva e mostraram maior tendência de provocar sedação. A difenidramina e o dimenidrinato têm propriedade antiemética, sendo útil para o tratamento da cinetose devido à inibição de receptores H1 no centro do vômito, na zona de gatilho quimorreceptora na área póstrema do bulbo. A difenidramina tem propriedade também de anestésico local, ok? A difenidramina ela também possui um efeito supressor nos sintomas extrapiramidais associados a certos fármacos antipsicóticos, como é o caso das reações de distonia distônicas, que são movimentos involuntários e repetitivos que podem ser induzidos como efeito colateral indesejado por drogas antipsicóticas. Então, a difenidramina pode melhorar o quadro dessas reações distônicas. Por outro lado, nós temos a etilendiamina, que é formada pela pirilamina ou pela mepiramina. O grupo das etilendiaminas, né, que é formado por esses dois fármacos, tem efeito no trato gastrointestinal, sendo mais comuns, e tem efeito sedativo e propriedades antihistamínicas e antimuscarínicas, além de efeitos antieméticos, ok? As alquilaminas, por sua vez, que é constituída pela clorfeniramina e desclorfeniramina. A desclorfeniramina é o famoso histamin, ok? Além da polaramina. Provoca sedação leve e é um componente comum de remédios para resfriado de venda livre, em associação com a fenilefrina ou paracetamol. A clofeniramina é um potente antagonista de receptor H1, com menos tendência a causar sonolência em comparação aos demais de primeira geração, né? Que pode causar ainda, né, a clofeniramina, uma sedação mais leve, mas ainda causa sedação importante, ok? Já as piperazinas, formadas pela ciclizina, menciclizina e hidroxizina, são utilizados como antieméticos, né, causa leve sedação, tem importante propriedade antipruriginosa e são utilizados na prevenção da cinetose, embora a prometazina e essa difenidramina, né, diferentemente a prometazina, que é o Fernergan, e a difenidramina, que é o Dramin, são mais eficazes para reduzir a cinetose e o enjoo associado a movimento, né, como profilaxia à cinetose. Bem, as fenotiazinas, né, da qual fazem parte a prometazina, que é o Fernergan, é um antihistamínico antialérgico de primeira geração, com importantes efeitos antimuscarínicos, ou seja, anticolinérgicos, e a prometazina produz efeitos sedativos e tem sido muito utilizado, principalmente pelo seu efeito
antiemético. A prometazina tem a ação de bloquear receptores alfa-adrenérgicos e pode causar hipotensão ortostáticas em indivíduos que são suscetíveis. Já a piperidina, ou as piperidinas, que é constituída aí pela ciproheptadina e fenidamina, sendo a ciproheptadina que tem uma particularidade de ter propriedades igualmente antihistamínicas e antisserotoninérgicas, ou seja, inibe a saciedade tanto por inibir receptores serotoninérgicos no sistema nervoso central, no centro da fome, quanto por inibir receptores H1 também no centro da fome hipotalâmica. Então, a ciproheptadina é um fármaco estimulador do apetite, aumenta a vontade de comer ao inibir a saciedade, antagonizando os efeitos da histamina e da serotonina no centro da saciedade, que está localizado lá na área hipotalâmica lateral, e pode provocar sedação moderada. No que diz respeito à classificação dos antihistamínicos de segunda geração, esses antihistamínicos, né, os de segunda geração, são antialérgicos com elevada potência por causa da sua alta afinidade por receptor H1. Além disso, os de segunda geração possuem mais benefícios à terapia por causa de não causarem, né, justamente por não causarem a sedação, né, nem tem um aumento do apetite, que são associados aos de primeira geração. Então, os antihistamínicos de segunda geração não causam sedação, nem causam aumento do apetite, justamente porque não atravessam a barreira hematocefálica e não exercem os efeitos centrais dos antihistamínicos, ok? Assim como não causam os efeitos colaterais, como os de primeira geração, ou seja, os de segunda geração, eles são desprovidos de efeitos anticolinérgicos, antisserotoninérgicos e de bloqueador adrenérgicos. Então, desse modo, né, ao evitar a sedação, os antihistamínicos de segunda geração, eles são mais seguros em indivíduos cujas atividades ofereçam algum risco, como pacientes que sejam pilotos de avião, ou aqueles pacientes que são operadores de máquinas ou motoristas, ou qualquer outra profissão cuja sedação, a perda da atenção, né, possa colocar em risco a vida deles como a vida de outras pessoas. Então, por serem desprovidos de efeitos centrais, os antihistamínicos de segunda geração não atravessam a barreira hematocefálica, logo não interferem na atenção, não interferem na vigília, nem mesmo interferem nas funções cognitivas, que são efeitos esses de primeira geração. Logo, os de segunda geração eles são mais indicados também em estudantes e em indivíduos cujas atividades exijam uma plena atenção e um estado de alerta. Ainda há aqui um detalhe importante. A loratadina, a desloratadina e a fenoxifenadina, o Alegra, são os únicos aprovados para serem utilizados por pilotos de aeronaves e em outros pacientes em que, né, é necessária uma atenção maior, né, um estado de alerta e cuja sedação pode colocar em risco a vida deles como a vida de outras pessoas pelas atividades que desempenham, né, é preferível utilizar os de segunda geração para tratar, por exemplo, as suas rinites alérgicas ou manifestações urticárias ou qualquer outra situação clínica em que é necessária a utilização de antihistamínicos. A terfenadina e o astemizol têm uma particularidade bem interessante, porque eles podem fazer o bloqueio, né, direto de uma classe específica de canais de potássio que controlam a fase de repolarização cardíaca, resultando em arritmias do tipo Torsades de Pointes, que é a síndrome do QT longo, e isso pode levar à morte súbita. Então, a terfenadina e o astemizol podem induzir esse tipo de taquicardia ventricular polimórfica que está associada ao prolongamento do intervalo QT e oferece esse risco à vida. E tal efeito de prolongamento do intervalo QT é resultado desse bloqueio direto dessa classe específica de canais de potássio, né? E dessa forma, né, é importante destacar que o efeito da terfenadina e do astemizol não está relacionado ao bloqueio de receptor H1, e sim ao bloqueio direto de canais de potássio, né, que provoca esse prolongamento do intervalo QT, ok? E por essa razão, esses dois antihistamínicos de segunda geração, a terfenadina e o astemizol, eles foram retirados do mercado.
Os de segunda geração ainda incluem a olopatadina, a dibenzoxepinas, acrivastina, loratadina, evastina, misolastina, levocabastina, azelastina, desloratadina e a fexofenadina, ou também conhecido como Alegra. Os antagonistas de receptores H2 também têm um papel terapêutico importante, né? Bem, então os antagonistas de receptores H2, eles conseguem reduzir a produção de ácido gástrico ao competirem de modo reversível com a histamina pela ligação aos receptores, especificamente receptores H2, que estão presentes na membrana basolateral das células parietais. Existem 4 inibidores do subtipo de receptor H2. São eles a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e nizatidina. Os antagonistas de receptores H2 eles conseguem reduzir principalmente a secreção noturna basal de ácido gástrico, porém são menos efetivos quando a secreção gástrica já está sendo estimulada. E na farmacologia, os inibidores da bomba de prótons, eles são considerados atualmente muito mais superiores para a supressão da secreção de ácido gástrico, superando assim, do ponto de vista terapêutico, os antagonistas dos receptores H2. Estes, os antagonistas dos receptores H2, eles são menos potentes inibidores da secreção gástrica do ácido clorídrico. Aqui estão as referências utilizadas para desenvolver esta monitoria. Todas elas são referências bibliográficas, as quais aqui estão indicadas para o aprofundamento deste conteúdo. Muito obrigado e excelentes estudos!